Pergunta interessante. Será que alguém já parou para pensar sobre a importância das plantas na vida da humanidade? O reino das plantas, por exemplo, conhecido dentro das ciências como reino Plantae, é considerado a base de sustentação da vida na Terra, já que é o nosso maior produtor de oxigênio. Mas, e se as plantas deixassem de existir? O que será que aconteceria? Bom, a resposta é bem simples. Se as plantas não mais existissem, a produção de oxigênio também acabaria, e, consequentemente, os animais e nós, homens, morreríamos, já que um adulto em repouso respira em média cerca de 550 litros de oxigênio puro por dia. Portanto, se as plantas sumissem, vários dos seres vivos seriam extintos do planeta. Imaginando esse cenário, será que existe algum organismo ou ser que seja capaz de sobreviver sem a existência ou a presença do oxigênio? Você já ouviu falar em seres que vivem em ambientes extremos? Pois é, por mais incrível que pareça, a resposta é sim. E depois a gente fica imaginando que só existe vida onde a gente habita, tem muito mais vida por aí. Tudo começou há bilhões de anos, em um período da história da Terra denominado como Arqueano, onde surgiram as primeiras formas de vida primitivas chamadas de arqueias. As arqueias se caracterizavam por habitar ambientes extremos e remotos do nosso planeta. Possuem características semelhantes às bactérias, tanto em forma quanto em composição, já que ambas não têm um núcleo delimitado por uma membrana, mesmo assim são bem diferentes. Na década de 1970, o microbiólogo Carl Woese buscou compreender em que circunstâncias esses organismos se originaram e sobreviveram a condições consideradas inóspitas dos primórdios tempos da Terra, resolvendo então se aprofundar na temática evolutiva das bactérias. Já no fim dos anos 1970, Carl e seu grupo de estudos começaram a apresentar uma análise comparativa, expondo sobre as sequências de material genético de vários organismos. Tal material genético, conhecido popularmente como DNA, contribuiu para a definição da existência de três principais grupos distintos: as bactérias, as arqueias e eucárias, as quais compreendem as algas, os fungos e os animais. Nessa perspectiva, também durante a década de 1970, o cientista McElroy utilizou o termo extremófilos para classificar seres que vivem em ambientes considerados inóspitos, ou seja, ambientes com difíceis condições de sobrevivência para a maioria dos seres vivos, em termos de temperatura, umidade, pressão, salinidade, acidez, radiação e assim por diante. Podemos ver como exemplo desses ambientes regiões extremamente ácidas como o Rio Tinto, localizado na Espanha, ou as zonas vulcânicas terrestres com temperaturas superiores a 80 graus Celsius. Os extremófilos são objetos de pesquisa da astrobiologia, ciência que estuda a origem, evolução e o futuro da vida no universo. Tais seres são presentes em variadas linhagens genéticas de bactérias e arqueias, sendo ambos considerados como extremófilos, por se adaptarem a ambientes com condições extremas, tendo a capacidade de desenvolver mecanismos para se proteger de espaços considerados hostis. Sendo assim, a relação desses seres em ambientes extremos constitui 5 grupos principais de extremofilia. Comecemos pelos seres que se adaptam a ambientes com um alto nível de salinidade, como no famoso Mar Morto, por exemplo. Lá, esses seres são chamados de halófilos. Em seguida, temos os seres que possuem a capacidade de se desenvolver em altas temperaturas, chamados de termófilos e hipertermófilos. Tendo os termófilos a capacidade de sobreviver a temperaturas entre 20 e 75 graus Celsius, e os hipertermófilos a capacidade de viver em locais com temperatura superior a 100 graus Celsius, temperatura equivalente à de uma chaleira com água fervente. Isso pressupõe, por exemplo, que muito provavelmente tais organismos viveriam tranquilamente no temido fogo do inferno. Além disso, ambos têm a capacidade de superar altas pressões, como no fundo do mar, por exemplo. Há também aqueles seres capazes de sobreviver a temperaturas muito baixas, estando presentes em solos do Ártico e em águas oceânicas profundas, conhecidos como psicrófilos. Além dos seres denominados como acidófilos e alcalófilos, sendo os acidófilos organismos que sobrevivem em ambientes extremamente ácidos, com pH inferior a 5, e os alcalófilos, organismos que vivem em ambientes altamente alcalinos, com pH acima de 5, perto do seu limite máximo. E por último, mas não menos importante,
temos os micro-organismos que são altamente resistentes a altos índices de radiação, sobrevivendo a 5.000 grays, definidos como radioresistentes. Para se ter noção de tal intensidade, apenas 10 grays seriam suficientes para matar um ser humano. Essas condições extremas levam ao início da história do planeta. Devido ao fato de tais organismos sobreviverem a ambientes inóspitos, acredita-se que os extremófilos foram os primeiros seres a estarem em atividade há mais de 3 bilhões de anos, estando de fato no início da história evolutiva de todo o planeta. Com o passar do tempo, as mudanças climáticas e o surgimento do ciclo hidrológico, a evaporação e precipitação da água foi removendo o dióxido de carbono da atmosfera em forma principalmente de ácido carbônico. E em meio a todas essas transformações e reações químicas, os oceanos recém-formados deram origem às primeiras moléculas orgânicas, as quais posteriormente formaram as primeiras células totalmente adaptadas para um ambiente sem oxigênio. Assim, surgiram os organismos que não dependem de oxigênio para obter energia, tratando-se dos extremófilos. Nesse sentido, se comparado ao tempo da vida na Terra, o oxigênio pode ser considerado um gás recente na natureza, existente apenas há cerca de 1 bilhão de anos. Dessa maneira, esses organismos estão aqui desde sempre e certamente continuarão reinando ainda por muito tempo. Agora, podemos concluir que, se por acaso as plantas sumissem e o oxigênio acabasse, seriam os extremófilos os organismos que permaneceriam, sendo a partir deles que os futuros seres a habitar o planeta Terra iriam evoluir.